Boa noite, bem-vindo a você que está aqui pela primeira vez, você que é da casa, que bom que vocês estão aqui, porque nós vamos adorar a Deus juntos, nós vamos desfrutar da presença maravilhosa de Jesus no nosso meio. Nós vamos ter agora um tempo de louvor, de adoração com música, que você desfrute, que você entregue, que você se incline totalmente à presença de Jesus nesse lugar. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus, porque a Tua presença já começa a nos preencher, já começa a chamar a nossa atenção. O nosso desejo é Te adorar nesse momento. O nosso desejo, Paizinho, é exaltar o Teu nome, Pai. Que essas músicas que vamos cantar agora, Deus, aqueça o nosso coração na Tua presença. Nos leve, Deus, a uma entrega, Deus, que agrade ao Senhor. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Adore ao Senhor com todo o teu coração. Muito boa noite a você que está aí do outro lado. É um prazer estar mais uma vez aqui e junto podermos adorar o Senhor. E não tem coisa mais gostosa do que a presença do Senhor em nossas vidas, do que a presença do Senhor em nossa casa. Então eu quero te convidar nesse momento a cantar justamente isso. Que não há nada melhor do que a presença dele, amém? Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Convide Ele neste momento. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados com Tua glória, Senhor. Você pode cantar mais uma vez? Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados com Tua glória, Senhor. Tua presença
Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Senhor, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados com tua glória, Senhor. Muito obrigado, Jesus, pela tua presença em nossas vidas. Muito obrigado, Jesus, por tua presença. Voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das águas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde
quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Hoje vamos aprender com a vida de Pedro o que acontece quando alguém decide viver liderado pelo Espírito Santo. E para isso nós vamos ler um texto que está na segunda carta de Pedro, capítulo 1, e vamos ler a partir do versículo 3 ao versículo 8. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas gloriosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causado pela cobiça. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão de que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Deus, pela Tua bondade sobre nós. O nosso desejo, Deus, é ouvir o Senhor, o que o Senhor tem a dizer. É ver o Senhor transformando a nossa vida conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus. O conselho de Pedro aqui é para que você não abra mão de viver a vida de Deus. Que você não abra mão de ser aperfeiçoado pelas qualidades ativas do Espírito Santo enquanto você amadurece na relação, na experiência com Jesus. Se você é alguém que não quer ver a grama crescer debaixo dos teus pés, se você é alguém que não quer viver em vão ou improdutivo no reino de Deus, então você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ser liderado por Ele. Quando você é cheio do Espírito Santo, você é suprido de solução e poder para qualquer situação que você enfrentar. Você participa do que Deus está fazendo nessa terra. Quando você é liderado pelo Espírito Santo, a primeira coisa que acontece é que você começa a enxergar aquilo que você não via antes. A sua visão será ampliada. No capítulo 3 de Atos, conta que Pedro e João decidiram ir orar no templo chamado Formosa. E lá, todos os dias, era colocado um aleijado para que ele pedisse esmolas a quem estava entrando no templo. E quando este homem viu Pedro e João entrando, ele pediu esmola, ele pediu algo a Pedro e a João. E aí Pedro respondeu com toda a autoridade, dizendo: olha,
eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, ande. Pedro conhecia esse homem. Pedro passava por esse aleijado todos os dias quando ia orar no templo. A diferença aqui é que no Pentecostes, Pedro foi cheio do Espírito Santo. Pedro passou de Pedro vazio para Pedro cheio do Espírito Santo. Ele conseguia ver não só aquele aleijado por estar cheio do Espírito Santo, mas conseguia ver também o que ele precisava. Ele não só viu que ali tinha um aleijado, como lhe deu aquilo que ele mais precisava: cura e restauração. Você pode ser cheio do Espírito Santo e caminhar vivendo uma experiência de fé em cada esquina, em cada passo que você vai dando, se você for cheio do Espírito Santo. Em vez de viver pela vida vazio, em vez de viver pela vida sem sentido. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo e direcionados por Ele, nós conseguimos ver aquilo que os nossos olhos naturais não podem ver. Os olhos naturais não veem as coisas como elas são. Tudo que a gente enxerga passa pelo crivo das nossas experiências. E às vezes, as nossas experiências são carregadas de traumas, de dores, de sofrimento. Mas, cheios do Espírito Santo, a gente consegue ver do jeito que Deus vê. Certa vez eu tive uma experiência com Deus que marcou a minha vida. Muito antes de começar a igreja da cidade, eu estava orando e Deus me fez ver mendigos, pessoas que moravam na rua, me fez ver na minha mente, dos meus pensamentos, prostitutas, pessoas drogadas, improváveis diante da sociedade. E Deus começou a falar comigo a partir do que eu estava enxergando. Vocês veem mendigos, vocês veem moradores de rua e eu vejo filhos, e eu vejo ovelhas. Vocês enxergam prostitutas, drogados, pecadores, improváveis. Eu enxergo filhos, eu enxergo ovelhas sem pastor. E aquilo chocou muito a minha vida. E a igreja da cidade começou um tempo depois, e a gente vivendo esta visão que Deus me deu, porque o lema da igreja da cidade é proibida a entrada de pessoas perfeitas. Venha como você estiver. O desafio maior da igreja da cidade, além de viver os princípios de Deus, a vida que Deus nos propõe, é aceitar, é acolher as pessoas do jeito que elas chegam, entendendo que não é a igreja que muda ninguém, mas é o Espírito Santo de Deus. A igreja é o espaço onde oportuniza a graça de Deus encontrar as pessoas que estão caminhando sem graça. E a gente entendeu isso e a gente tem vivido esse desafio de olhar para cada um, tentando enxergar como Deus enxerga. E você só vai conseguir enxergar as pessoas como Deus enxerga, como Deus as vê, se você estiver cheio do Espírito Santo de Deus. Se você estiver transbordando do Espírito Santo. Somente quando você estiver cheio dele, você vai conseguir enxergar cada situação como uma oportunidade de Deus, para o reino de Deus. Você vai enxergar tudo ao seu redor como Deus, da maneira como Deus enxerga, da maneira como Deus vê. Você vai enxergar claramente como a luz do sol, mesmo estando em meio à escuridão, mesmo estando em densas trevas, no meio de uma situação difícil, você vai, através do Espírito Santo, enxergar o que você precisa enxergar. A sua realidade, a realidade à sua volta, serão definidas pelo que o Espírito Santo te leva a enxergar, te leva a ver, te leva a sentir a partir do coração de Deus. Se você permitir ser cheio do Espírito Santo e conduzido por Ele, você vai enxergar mais do que os teus olhos podem ver.
Você vai enxergar numa dimensão divina, numa dimensão que o Espírito Santo de Deus vai te levar a ver. Em segundo lugar, na liderança do Espírito Santo, seu discurso será cheio de poder de Deus. Pedro é um ótimo exemplo para a gente perceber como o Espírito Santo muda o nosso discurso quando a gente é liderado por ele. Antes de Pedro ser cheio do Espírito Santo, o discurso dele era muito confuso, era cheio de contradição. Era muito contraditório. Em um momento, Pedro dizia que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias. No minuto seguinte, Pedro dizia que Jesus não podia ir para a cruz. Pedro, em um momento, dizia que morreria por Jesus. Pouco tempo depois, Pedro nega Jesus como alguém que nunca havia conhecido. Um discurso contraditório, um discurso confuso. Mas depois que Pedro é cheio do Espírito Santo, o seu discurso muda totalmente. O seu discurso muda não só na sua fala, mas na autoridade, na ousadia, na coragem de expressar. Lá no capítulo 4, a gente encontra Pedro com um discurso cheio de autoridade. Ele sabia exatamente quem ele era e o que ele estava fazendo ali. A sua fala era tão ousada que chamou a atenção, que surpreendeu os líderes dos judeus. Eles reconheceram que aqueles discípulos, com aquela autoridade, com aquele jeito de falar, haviam estado com Jesus. Quando o Espírito Santo de Deus te enche, ele muda a tua fala. Ele muda o jeito de você falar. Quando eu ia para São Paulo, um tempo atrás eu ia bastante para São Paulo, e sempre que eu estava lá, tinha alguém me perguntando se eu era da Bahia, se eu era de Recife, se eu era do Nordeste, por conta do meu sotaque. O meu jeito de falar dizia para aquele povo que eu não era dali. Dizia para aquele povo que eu era diferente. O Espírito Santo de Deus faz com que a tua fala, com que o que sai da tua boca, diga de quem você é. Anuncie de onde você está falando, por quem você está falando. A nossa fala muda completamente quando somos guiados pelo Espírito Santo. Quando você é liderado pelo Espírito Santo, você sabe quem você é e por que você está aqui. Quem te ouve percebe autoridade, percebe ousadia, percebe a coragem do Espírito Santo de Deus que está em você. As tuas palavras, quando você permite que o Espírito Santo te lidere, as tuas palavras causam a mesma impressão que Pedro causou aos líderes dos judeus. As pessoas saberão que você caminha, esteve, está perto de Jesus. E que a sua fala não é sua. E o que sai da sua boca não é algo que vem de você, mas é algo que vem de Deus. Portanto, honre a liderança do Espírito Santo em cada conversa que você participa. Honre a liderança do Espírito Santo quando você estiver numa fila do pão, na fila do banco. Honre a liderança do Espírito Santo quando você começar a conversar no Uber, na rodinha de amigos, no trabalho, na sua casa. Honre a liderança do Espírito Santo em cada palavra que sai da sua boca. Pergunte para ele: Espírito Santo, o que você está vendo aqui? O que você quer dizer a essa pessoa? É incrível o que Deus pode fazer, o que pode acontecer quando a gente permite que Deus nos transforme, quando a gente deixa Deus agir através das nossas palavras. Você vai ver milagres acontecendo. Você vai ver Deus transformando vidas, trazendo concertos, trazendo formas novas, um novo jeito,
Onde você passar, através do que você fala, se você estiver cheio daquele que sabe todas as coisas, se você estiver cheio do Espírito Santo de Deus. Em último lugar, na direção do Espírito Santo de Deus, os seus passos serão guiados no movimento de Deus. O Espírito Santo estará intimamente ligado na direção da sua vida. Em Atos 10, conta que Cornélio tinha um bom coração, era um homem bom. Ele fez com que todos da sua casa adorassem a Deus de todo o coração, com sinceridade. E Deus se agradou dele. Deus se agradou do estilo de vida de Cornélio. E um dia, quando Cornélio foi orar, ele teve uma visão de um anjo que mandava ele chamar Pedro, que estava em Jope, para falar de Deus para ele. Deus tinha algo para dizer a Cornélio e Cornélio precisava mandar chamar Pedro para ouvir o que Deus estava querendo falar com ele. E no dia seguinte, esse capítulo 10 conta, tá lá a história, você pode ler depois, que Pedro também, perto da hora do almoço, decidiu ir orar e teve uma visão. A visão de Pedro era que um lençol descia do céu, preso nas 4 pontas e cheios de toda espécie de animais considerados animais impuros para a cultura judaica. E Deus dizia a Pedro, mata e coma. E Pedro por 3 vezes disse, não, de jeito nenhum, Senhor. E aí o lençol foi retirado, aquela visão terminou. E enquanto Pedro pensava, ainda refletia sobre o que tinha visto, o Espírito Santo falou com ele que 3 homens estavam chegando para levá-lo até Cornélio, para que ele falasse de Deus para Cornélio. E Pedro permitiu que o Espírito Santo conduzisse. Pedro permitiu que Deus liderasse ele, além da sua cultura, além do que ele imaginava, além do que ele aprendeu desde criança. Ele permitiu que o Espírito Santo liderasse os passos dele. E aí a gente vê Pedro, um judeu nato, devoto, cercado de gentios, dos quais os judeus não se misturavam, não caminhavam junto, não ia nas suas casas. Ali estava Pedro na casa de Cornélio, com seus amigos gentios, com a sua família, vendo o que ele não acreditava poder ver. Ali estava Pedro, convencido pelo Espírito Santo que não existe ninguém melhor do que ninguém, que Deus não tem prediletos. Ali estava Pedro, vendo algo que ele nunca acreditou que pudesse enxergar, vendo o Espírito Santo sendo derramado sobre improváveis, sobre um povo desprezado, sobre um povo que os judeus não acreditavam que Deus queria, que Deus amava. Pedro viu o Espírito Santo sendo derramado sobre improváveis. Permita que o Espírito Santo conduza você, os teus passos, a tua mente, a tua vida e veja o que vai acontecer. Veja o que vai acontecer no mercado onde você faz compras. Veja o que vai acontecer na escola onde você, ou na faculdade que você estuda. Veja o que vai acontecer na escola onde teus filhos estudam. Veja o que vai acontecer onde você trabalha, onde você mora, na tua família. Quando você estiver cheio, transbordando do Espírito Santo de Deus, algo novo vai acontecer em cada minuto da sua vida. Porque Deus vai conduzir a você no movimento que Ele está, naquilo que Ele está fazendo. Deus quer que você faça parte de um movimento liderado pelo Espírito Santo. De um movimento que o Espírito Santo está liderando na igreja da cidade, que o Espírito Santo está liderando lá na tua casa, no teu bairro, na tua cidade. Deixa Deus te conduzir nessa liderança. Deixa Deus te encher de poder. Deixa Deus te encher de vida. Porque quando isso acontece, você presencia a ação de Deus através da sua vida. Deus vai fazer todo o trabalho pesado, não se preocupe.
Ele não te chama para fazer aquilo que você não pode fazer. Ele não te chama para fazer o que é impossível, só é possível a Deus. Deus vai fazer o trabalho pesado, mas Ele não abre mão de fazer junto com você. Ele não abre mão de ter você como parceiro de jornada, fazendo e executando a sua obra aqui na terra. Executando o seu desejo, a sua vontade aqui na terra. Mas isso só pode acontecer se você permitir que a liderança do Espírito Santo conduza a sua vida. Se você permitir que o Espírito Santo lidere a sua vida, você vai ser envolvido em coisas extraordinárias que você nunca imaginou fazer. Você vai se perceber envolvido, sendo resposta de Deus em situações que você nunca, por sua mente natural, estaria envolvido. Você vai se assustar quando se perceber em um movimento que Deus te leva a fazer, no movimento que Deus te leva a entregar. Por isso, permita ser cheio do Espírito Santo. Permita ser liderado, ser conduzido pelo movimento de Deus. Jesus disse que não podemos fazer nada sem Ele. Isso continua valendo. Vocês não podem fazer nada sem mim. Essa fala de Jesus, essa verdade de Jesus continua para mim e para você hoje. Não podemos fazer nada sem Jesus. Não podemos fazer nada sem o Espírito Santo de Deus. Alguns chegaram para Jesus em um texto e dizendo: olha, Jesus, eu profetizei em teu nome, eu curei em teu nome. E Jesus, eu não conheço vocês, eu não fiz nada disso com vocês. Permita que o Espírito Santo de Deus trabalhe através de você, viva através de você, conduza você naquilo que Ele quer fazer, por onde você está passando. Você pode caminhar vazio pela vida, sem utilidade alguma, inútil, improdutivo, ou você pode decidir viver completamente preenchido pelo Espírito Santo de Deus e produzir frutos e mais frutos gerado por Ele. Ele vai levar você do vazio à plenitude, do vazio à produtividade no reino de Deus. Mas você precisa decidir hoje se você vai caminhar vazio ou se você vai caminhar preenchido pelo Espírito Santo, conduzido pela liderança dele. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus, porque o Senhor conta conosco, porque o Senhor deseja, Deus, nos envolver naquilo que o Senhor está fazendo, porque o Senhor, Deus, nos enche com o Teu Espírito Santo, que nos dá condição, Deus, de agir, de enxergar, de falar, Deus, através do Teu poder, através da Tua soberania, através, Deus, da Tua autoridade. O que nós te pedimos agora, Paizinho, é que o Senhor nos encha com Teu Espírito Santo. Enquanto, Deus, estamos falando agora contigo, Deus, nos encha com Teu Espírito Santo. Transborda em nós, Deus, a Tua presença em nós. Age, Deus, no nosso olhar. Age, Deus, no nosso escuta, Deus, na nossa fala, nas nossas atitudes. Nós queremos, Deus, falar não de nós mesmos, mas falar, Deus, através do poder do Espírito Santo. Que a nossa palavra tenha um peso do Teu poder. Que a nossa palavra, Deus, tenha um peso da Tua presença. Que a nossa palavra, Deus, tenha um peso da ação do Senhor. Que a nossa visão, Deus, seja ampliada, que a gente enxergue as pessoas, que a gente enxergue, Deus, as situações, como o Senhor enxerga. Deus nos faz enxergar, Deus, as pessoas, no desejo que está no Teu coração. Nos faz falar, Deus, do Teu amor, Deus, em qualquer lugar, Deus, seja numa fila de banco, numa fila do pão, Deus.
Seja, Deus, no mercado, seja no trabalho, seja em casa. Que a nossa boca, Deus, transborde, Deus, das tuas verdades. Transborde, Deus, da tua essência, da tua palavra. É isso que nós te pedimos, Pai, porque nós não abrimos mão, Deus, de viver a tua vida, de ser aperfeiçoado nas qualidades do Senhor, de experimentar, Deus, uma vida próxima, íntima, caminhando constantemente contigo. É isso que nós te pedimos, Deus, e já te agradecemos, em nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Permita que o Espírito Santo conduza os teus olhos, a tua fala, as tuas atitudes nessa terra. Que Deus te abençoe. Se essa mensagem falou com você, compartilha ela com alguém. E viva cheio do Espírito Santo. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. E tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu.